Olá, muito boa noite para você. Mais um Frente a Frente, numa semana curta aqui em Brasília, porém intensa. Enquanto o furacão Irma arrasa as ilhas caribenhas, aqui no Brasil a corrupção fulmina reputações e assombra a todos. Foi uma semana em que tivemos malas e caixas de dinheiro no apartamento. Antônio Palocci hoje dizendo que Lula avalizou 300 milhões de reais em propina. E ainda tivemos toda essa confusão envolvendo o procurador Rodrigo Janot e a delação premiada da JBS. Uma novela que parece não ter fim, uma vez que teremos aí uma investigação sobre o procurador Marcelo Miller e não está descartada, inclusive, uma revisão dessa delação. E, além disso, estamos aí à beira de um conflito entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Se formos tirar pelas declarações de ambos, a situação daqui para frente continuará e vai se tornar cada vez mais delicada. Para comentar todos esses assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o presidente do PPS, deputado Roberto Freire. Deputado, é um prazer enorme receber o senhor aqui. Satisfação nossa. Eu já tinha vindo aqui algumas vezes, fazia um bocado de tempo. Que bom, pois é, já estava na hora de voltar. E você que está em casa pode participar do nosso programa. Você pode mandar um WhatsApp para 17 99647 3337 ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha, @DeniRotenburg, ou para o Twitter de José Maria Trindade, @José M. Trindade. Nós estamos aqui ligados, conectados, esperando a sua pergunta, a sua participação. E aqui à mesa comigo, José Maria. Mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Véspera de feriado e Brasília muito movimentada. Nossa, o mundo político caiu. Muito boa noite. E olha, nós vamos falar de política. Política define a sua vida, define o seu aluguel, a sua comida, a escola do seu filho, a sua escola, por que não? Então é disso que nós vamos falar hoje aqui com um mestre na política. O deputado federal Roberto Freire, ele milita politicamente desde quando era estudante. Século passado. Não é tão longe do século passado. Sim, mas o meu caso era o comecinho de 1960. A política estudantil, né? 1962 eu entrei no PCB e comecei uma atividade muito presente na Faculdade de Direito. Você se formou em Direito, né? Em Direito. Para ter uma ideia, o deputado Roberto Freire tem 7 mandatos parlamentares como deputado federal. Foi deputado estadual, foi senador da República por 8 anos e é presidente nacional do PPS, que é um partido que teve origem exatamente lá no Partidão e depois houve essa divisão. Deputado Roberto Freire, a atividade política hoje ela ficou imprevisível, né? Não era tão, sempre foi um pouco, mas não era tão. O que está acontecendo no mundo político e na disputa dos partidos? Olha, tem um problema maior, né? E a crise de representatividade da própria democracia representativa é mundial. Não é um problema apenas brasileiro, né? Nós estamos vivendo aí uma profunda revolução. Eu diria até que no Brasil não é tanto quanto em alguns outros países. A nossa tem uma característica a mais, né, que é o processo de corrupção, da degradação de valores que nós assistimos nesses últimos tempos, fundamentalmente a partir dos desmantelo do governo de Lula e de Dilma. O senhor falando da falta de representatividade. Mas esse processo é um processo que é fruto da revolução que nós estamos vivenciando, que é a revolução do conhecimento, da inovação tecnológica, uma revolução que muda as relações sociais, as relações de trabalho, mudam as instituições. Uma das instituições que estão sendo atingidas duramente por esse processo são as instituições políticas. Por quê? Porque a forma de representar a sociedade está sofrendo um profundo abalo. Então, está sofrendo abalo o sindicato pela crise do mundo do trabalho, sofre o político por conta da transformação também
das formas de atuação e de organização que a cidadania está tendo. Hoje a cidadania, ela por si só, até individualmente, tem uma participação que não precisa de partido político para estar nas redes sociais, juntando aqueles que com ela se identificam, independente de onde mora, onde vive, onde trabalha, que eram os mecanismos fundamentais para as organizações. Eu incluiria a imprensa, né? Incluiria a imprensa. Sim, a imprensa está mudando completamente. A imprensa escrita, hoje é uma imprensa que tem uma grande dificuldade se não estiver associada às redes. É raro você ter um grande veículo da imprensa tradicional que não tenha hoje sua vinculação direta com as redes. Agora, até porque não sobrevive. Então, essa crise instalou-se também aqui no Brasil. Os partidos políticos sofrem com isso, já não tinham grande força, não eram partidos muito consolidados, e tem aquilo que é uma característica bem nossa, infelizmente, que é o processo de corrupção. Nós temos um sistema político que foi completamente envolvido num processo que vem com mensalão, com petrolão. Não é que não tivesse corrupção anterior, havia, mas a corrupção a partir do governo Lula, com o mensalão, com o petrolão, com tudo isso, teve um efeito devastador. E nós estamos sentindo isso. E essa semana está muito tensionada, porque você juntou alguns dos petardos desse processo, das delações, processos do Lava Jato, e todo esse escândalo que envolveu, nos últimos anos, a política brasileira. Como que o senhor avalia o comportamento do procurador Rodrigo Janot em relação à JBS, por exemplo? Olha, ele foi muito contestado desde o momento em que surgiu. Né? Foi muito estranho, e a opinião pública, mesmo sem ter maior conhecimento de como isso se realizou, achou tremendamente estranho que as outras delações foram todas precedidas de algumas condenações, de prisão de delatores. E essa dos irmãos do Friboi, isso foi feito com uma total imunidade e até como um prêmio. Foram para o exílio em Nova York. Então, isso causou um certo impacto muito negativo. Ele teve dificuldade, só não foi, naquele momento, muito explorado, porque o foco dele foi o presidente da República. Então, assumiu toda a discussão, o pedido dele de licença para processar no Supremo o presidente da República, Michel Temer. Pois é, eu soube, inclusive, que havia um debate na Procuradoria-Geral da República e no Supremo para prender imediatamente Joesley. Hoje o ministro Luiz Fux até sugeriu que se trocasse o exílio de Nova York pelo exílio na Papuda. Até um linguajar que eu até comentei, que era talvez próprio de um parlamentar. Porque, bem parlamentarizado o Supremo. Porque a ideia de trocar o exílio tem uma força assim, política. É verdade, não é jurídico. Do dele eu ficava imaginando, e ele ao final até complementa, de que tem que cuidar de fazer a revisão daquela delação e cortar efetivamente esses benefícios que foram excessivos. Desde a origem, no início, era uma denúncia que tinha uma certa fragilidade, e que com esta gravação recente que veio, tornou ainda muito mais frágil. Sem nenhuma dúvida, hoje a ideia de que houve precipitação, assodamento no trato dessa questão da delação dos irmãos da Friboi com relação ao Temer e a outras questões, foi assodamento. Ou seja, você acha que isso tirou o presidente Michel Temer, então, do foco aí na sua avaliação? Mas já tinha, no momento, essa avaliação minha, no momento em que a Câmara negou o prosseguimento do pedido de licença e arquivou, ele se fortaleceu. E aí veio um outro dado que ainda deu uma maior estabilidade. Não tanta estabilidade, porque a gente está vivendo, de qualquer forma, um período que é difícil se falar de estabilidade. Mas deu a ele uma maior tranquilidade de continuar seu governo, que são os dados muito positivos da economia. Pequenos, que se descolou descolou da política, da né? política. Pois mas só pegando carona aí no que o senhor está dizendo, no momento ali em que houve a divulgação da delação da JBS, foi uma grande confusão.
todos nós aqui que acompanhamos política, acredito que o deputado Roberto Freire também imaginava que naquele momento o Michel Temer iria renunciar. Inclusive, a bordo dessa situação, naquele momento, o senhor saiu do Ministério da Cultura. O senhor se arrepende de ter tomado essa decisão? Não, até porque isso era algo que estava criando muito problema na relação do PPS, sua bancada, com o governo. Nós já estávamos tendo alguns problemas na discussão das reformas e aquilo dali iria criar, talvez, uma relação que eu, como presidente do partido, tinha que buscar evitar. Por quê? Porque mesmo você saindo do governo, nós, e eu disse isso de imediato, não saímos do apoio ao governo de transição e nem às reformas. Né? Até porque a nossa responsabilidade... Sim, mas sair Raul Jungmann ficou. Não, mas isso, inclusive, por um acerto, até porque o próprio presidente quis dizer que Raul era uma escolha dele e não era uma indicação do PPS. E era uma área meio sensível que, naquele momento, não tinha por que a gente estar cobrando. Nós saíamos, tornamos-nos independentes ao governo, mas apoiando a transição e as reformas, que é essa postura que o PPS vem tendo. Nós não estamos mais no governo, mas temos responsabilidade, até porque a gente sempre disse isso. Você falou de Itamar, né? Não, mas é só para lembrar que é um pouco da minha vida. O senhor foi líder do governo? Eu fui líder do governo Itamar, então eu tenho muito pouco tempo de governo, né? Sempre muito na oposição. E às vezes que fui governo, sempre fui pós-impeachment. Fui líder do governo Itamar e fui ministro do governo Temer. E com Itamar, tem alguma comparação entre o governo Itamar e o governo Temer? Assim, tem uma comparação muito interessante. Historicamente, isso vai ser bem ressaltado. Ambos são governos muito reformistas. Esse é um dado interessante. Foi o governo que fez o Plano Real, é bom lembrar os nossos telespectadores, foi o governo do presidente Itamar. A primeira lei da reforma dos portos brasileiros foi com Itamar. Lei da propriedade intelectual, a lei orgânica da Previdência Social. Então, tem, olha, mudanças impressionantes. Né? Foi um momento de grandes reformas. Nasce exatamente. E reforma o Plano Real, claro. E o governo Temer está se caracterizando por isso. Esse é um dado interessante. Agora, tem outras questões que são bem distintas. Por exemplo, Itamar foi um governo em que você não tinha nenhuma grande estrutura do presidente que sofreu impeachment. Caiu muito facilmente e tinha muito pouco tempo de governo. E era um outsider. No caso de Temer, está assumindo um governo em cima de uma força política que há 13 anos estava no poder com enraizamento social. Então, você enfrentando uma oposição muito mais aguerrida e muito mais forte. Mas a diferença também é que Itamar, até chegar ele teve vários ministros da Fazenda, né? Até chegar ao presidente Fernando Henrique. Pela um cacuete que Itamar não queria entregar o Ministério da Fazenda a São Paulo. Então ele ficou, mas isso criava uma certa instabilidade, né? Mas não atrapalhou muito. Ajudou até a dar algumas respostas. Por exemplo, eu me lembro que fomos responsáveis por enfrentar o ajuste fiscal, porque lá também tinha um problema grave do ajuste fiscal. E tinha, além disso, o grave problema da inflação. Eram os dois grandes problemas que o governo Itamar enfrentava. Só que Itamar teve uma vantagem, é que pôde enfrentar o ajuste não pelo enfrentamento do custo, dos gastos, com contenção, com contingenciamento, sempre com dificuldade. Ele pôde enfrentar isso pela arrecadação, aumentando impostos, com o IPMF. O PPS nasceu exatamente, deputado, nessa história de reforma. O PPS tem a origem reformista. Não, né? O PPS não, é o velho PCB, até porque a gente não rompeu com o PCB. Nós somos sucessor direto. Mas mudou completamente. Mudou completamente. Mudou, né? claro, e já vinha mudando. Postura. Não, quando eu fui candidato a presidente da República em 89, já diziam que era um comunista diferente. O partido já estava bem diferente, já tinha deixado do stalinismo há muito tempo, tinham com clareza a questão da democracia,
Então, nós fomos um sucessor. E o reformismo já vinha do PCB exatamente por não ter entrado em aventura de luta armada, numa luta democrática muito clara no MDB, foi o único partido de esquerda que se integrou no MDB, então era chamado de reformista. Isso continuou com o PPS e continua aí. Eu acho que hoje, ao invés de que aqueles que nos chamavam de reformistas no sentido pejorativo, hoje tem que estar olhando para nós e dizer, olha, nós nos enganamos e nós vamos agradecer por termos nos chamado de reformistas, que é uma grande coisa, importante e que está mostrando que esse é o caminho exatamente para construir um país melhor. Perfeito. As reformas aí são as grandes demandas no Congresso Nacional e Sim, que até sempre porque emperram, me permita uma coisa que eu costumo dizer. Quando eu entrei no PCB, eu entrei o Brasil à esquerda indo para a rua pelas reformas de base. Eu costumo dizer, inclusive, para uma esquerda de hoje, uma certa esquerda, que naquela época nós éramos pela reforma. Eles agora são contra toda e qualquer reforma. Pois é, existem várias demandas, a reforma política, a reforma da Previdência, a reforma até da reforma trabalhista, dos impostos, trabalhista que foi tributária que está vindo pequeno, aí. né? Pois é, nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e voltamos aqui, daqui a pouco aqui, com o deputado Roberto Freire, presidente nacional do PPS, falando aqui no Frente a Frente.